O Homem e a Busca de Sentido, um guia para entender Viktor Frankl. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Se você gostar, deixe seu like. Se achar pertinente, comente. Quem é Viktor Frankl? Muitos já ouviram falar do Viktor Frankl, caso você já tenha passado aí para estudar um pouquinho sobre psicologia, sobre psiquiatria, quiçá você é um terapeuta, né? Então, assim, em algum momento você já deve ter ouvido falar do Viktor Frankl, para bem ou para mal. Digo para mal porque muitos olham para o Viktor Frankl com um olhar meio escrachado, né? Porque ele é um sujeito muito, para alguns, psicologistas, né? Vou usar esse termo, né? Psicologistas modernos, que ele é muito espiritual, né? Ele é muito imaterial, né? Então, assim, para psicanálise, para esses abordagens modernas, elas são muito mais voltadas no campo, entre aspas, científicos. O que é quando se fala de científico, né? Dentro da psicologia? É só um recorte material. Então, tudo eles vão resumir o ser humano na parte matéria, da matéria da coisa, né? Por exemplo, tudo é cérebro, tudo é mente, tudo é neuros, né? Tudo é neurologia, tudo é isso. Não existe alma, não existe conceitos metafísicos, não existe movimentos de vícios, no sentido assim de vícios como não como pulsões, como se entende a psicologia moderna, mas no sentido de, por exemplo, avareza, né? Que é uma coisa que deveria ser tratada como ruim na psicologia e não é, mas ele é, pelo contrário, ele é revertido como um nome novo na psicologia moderna, né? Qual é o nome para avareza hoje? É TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Escrúpulo, né? Qualquer coisa menos a, esse pecado capital chamado avareza, né? Então, isso aqui eu tô dando para vocês só uma introduçãozinha para vocês compreenderem o nível, né, de status questiones, né, o estado da questão na qual se discute Viktor Frankl. É sempre com esses preconceitozinhos bobos, bocóis, tacanhos, né, coisas sem sentido, né, então, enfim. Vamos falar do livro, mas antes de falar do livro, quem foi Viktor Frankl para quem está viajando na maionese, não sabe nem quem é o Viktor Frankl, eu estou explicando isso tudo, né? Viktor Frankl foi um homem que viveu com uma vida com significado. Ele é um homem que a gente pode resumir que fez das tripas coração. Como assim, Klaus? Bom, ele é um sujeito que passou pelo campo de concentração nazista, né, em Auschwitz, e sobreviveu, né? Então, é um dos sujeitos que passou por alguns campos de concentração, não foi de Auschwitz, né? E sobreviveu em todos eles, atendeu pacientes lá dentro, né? Incentivou uma vida com sentido, por mais que ele estivesse numa total calamidade, numa total insalubridade. Então, é um homem que não é simplesmente alguém que é um profissional da saúde mental e que atende pessoas, né? Ele não é um bocó qualquer que teve um diploma de psicologia ou de psiquiatria e aí, né, começou a atender pessoas e por isso ficou famoso. Não, isso aí já atende um monte, né? O, o diferencial do Viktor Frankl é que ele viveu na pele. Ele pode dizer, né, que ele tem um testemunho carregado de sentido, porque ele sobreviveu diante de todas essas mazelas na vida dele, saiu vivo e mais forte, ao invés de mais fraco, né? Então, o ter vivido nesse meio que tinha tudo para puxar ele para baixo, tornou ele mais forte e não mais fraco. Isso é um exemplo para nós brasileiros, porque nós vivemos num tempo, principalmente aqui no Brasil, que tudo puxa a gente para baixo. Não sei se você reparou, né? Você vai falar assim pros seus pais, se você é novinho aí, né? Você fala assim, pai, mãe, eu adquiri uma certa graninha aqui, eu vou começar a morar sozinho. Por mais que eu não tenha faculdade, por mais que eu não tenha nenhum emprego fixo, eu vou me aventurar, né? O que eles vão falar? Eles vão sempre te desincentivar, né? Vão te puxar pra baixo, seja qualquer coisa, né? Ah, arrumei uma namoradinha. Ah, uma namoradinha, né? Pode ser aquela pessoa que quer te passar a perna, que quer te iludir, ou que quer te esquartejar e matar se você tá namorando pela internet aí, né? Então, tudo no Brasil, você reparou, todo mundo puxa você para baixo. E o Viktor Frankl, ele é um exemplo para nós brasileiros de que, diante de um ambiente tacanho, um ambiente assim hostil que a gente vive no Brasil, ainda há como a gente sair mais forte, com uma casca de resistência, ao invés de ficar bobões, enfraquecidos, né, se tornando pessoas amorais, molengas, bunda moles, entendeu?
Então, o exemplo do Viktor Frankl, pra gente, que embora a gente não tenha, né, um campo de concentração, né, pegamos esse exemplo do campo de concentração, né, e trazemos para o Brasil, na realidade de hoje. Hoje, qualquer pessoa, o professor Olavo até brinca isso, né? O professor Olavo fala assim: eu nunca estive, quando eu estava no Brasil, tendo uma ideia que se automaticamente eu não falasse que é peidar, alguém automaticamente me falasse que não vai peidar não, que você pode se cagar, né? Então todo mundo é o caranguejo no balde aqui, né? O que é o caranguejo no balde? É quando um caranguejo está saindo do balde, o outro vai lá e puxa de volta pro balde, né? Vocês já viram um monte de caranguejo no balde? É assim, né? Então o Brasil é isso, um caranguejo no balde, né? Todo mundo vai te puxar para baixo. E diante disso, a gente tem que sair mais forte, como o Viktor Frankl, não mais fracos, né? Então, sabendo quem é o Viktor Frankl, né? Sabendo assim, bem resumão quem é, né? Vamos falar um pouquinho do livro, né? Aqui na orelha do livro vocês vão ver do que se trata. É a proposta do livro. E aí eu acho pertinente ler para vocês aqui, ó. Neste livro, o leitor encontrará artigos sobre o tema central da obra de Viktor Frankl, o homem em a busca de sentido. 4 especialistas da teoria frankliana descrevem a importância, a aplicação e as bases da logoterapia e da análise existencial, além de uma introdução sobre sua vida e legado. Pessoal, a gente está diante de um homem, né, que fundou a logoterapia, né, para os desavisados que não sabem quem é Viktor Frankl. Então, ele fundou essa abordagem chamada logoterapia, né, que nada tem a ver com religião, ele já está bem claro isso, né. Quem conhece Viktor Frankl não associa ele ao cristianismo, porque ele não é. Não associa ele ao hinduísmo, porque ele não é hinduísta, não é praticante da religião judaica, não é nada, entendeu? Ele é só um sujeito que não é determinista. E aí a gente tem que abrir um parênteses aqui para explicar, né? Na filosofia, vamos chamar assim, filosofia freudiana, né? Só para entender, né? A psicanálise em geral, ela trouxe muito essa ideia na psicologia moderna de que o ser humano pode ser reduzido por um sistema mecanicista e um sistema determinista. O que é isso? Que o ser humano ele funciona com uma certa mecânica, uma certa previsibilidade, né? Ou seja, atos e reflexos, né? Se eu tenho um ato aqui, eu tenho uma reação. Se eu tenho uma ação, eu pratico uma reação. Então, se eu faço assim na sua cara, você vai automaticamente piscar. Então, são reflexos, né, condicionamentos. Isso pode ser reduzido a essa tipo de vertente dentro da psicologia, que tem muitas pessoas que são influenciadas pelo mecanicismo, né, que o ser humano funciona como se fosse uma certa mecânica, né. Daí a gente tira também o evolucionismo, tem várias influências disso, né? E o determinismo, né? Nessa certa forma que a gente pode explicar aqui, que faz com que um homem, o ser humano em geral, ele tenha, né, um certo tipo de ação finalística, né? Então, se o ser humano, por exemplo, né, vamos lá, se um ser humano nasce num ambiente onde há um propício parentes e amigos, todo mundo é bandido, né? Vamos dar nome aos bois. Por exemplo, o ser humano nasceu lá na favela do Rio de Janeiro. Para os psicologistas, né, modernos, na qual o Viktor Frankl não se inclui, né, por causa do ambiente e por causa da genética, se essa pessoa que nasceu na favela da Rocinha, ela tem parentes que já roubaram, já fumaram, usam drogas, sei lá o que, é determinístico o fim último desse ser humano. Ele vai ser bandido, sim. Ele vai ser alguém que vai ser viciado em drogas, sim. E não tem como fugir disso. Então, você tá entendendo? É isso que o Viktor Frankl combate. Ele é contra o que ele mesmo chama e nomeia de pandeterminismo, né? E nesse livro, eu acho uma ótima introdução para vocês aí entenderem quem é Viktor Frankl, quais são as ideias dele, quais combates ele faz. Ele não é um combatente da psicanálise no estilo do Viktor Frankl, do Rudolf Allers, né? Embora o Rudolf Allers tenha sido professor do Viktor Frankl, tá? Então, assim, ele não é estilo, assim, batendo de frente, né? Com o Rudolf Allers né? Mas ele digamos assim, ele critica muito algumas coisas que se tem dentro da psicanálise, não só disso, em muitas questões que a psicologia moderna ela apresenta pra gente hoje em dia, viu? Reduzindo o ser humano nesses sistemas que é dois, só que eu comentei aqui, né? Sistemas mecanicistas, sistemas reducionistas, né?
sistemas reducionistas e também a terceira coisa que faltou falar, deterministas, né? Então, é uma ótima recomendação, né, de leitura para vocês, só para vocês finalizarem aqui, vocês veem, né? Olha o sumário, né? Ele vai tratar sobre os pilares da logoterapia, análise existencial, o vazio de sentido ao horizonte da responsabilidade, na qual o Viktor Frankl ele vai nomear, inclusive, né, que essa é uma neurose noológica, né? Quem estudou Viktor Frankl sabe do que eu estou falando. É vamos dizer assim, uma epidemia do nosso tempo, né? A neurose noológica, né? A completa falta de sentido e a completa o abraço que o mundo inteiro está dando ao niilismo, né? Uma vida que da onde a gente chega do nada para ter o destino de ir para o nada, né? Nós viemos do nada para o nada, né? Então, tudo isso o Viktor Frankl, nas suas obras, ele combate com muita maestria, viu? Então, que tem os caminhos do sentido, que os especialistas que o Viktor Frankl vão falar, né? A logoterapia em poucas palavras, explicando um pouquinho. No finalzinho, tem um apêndice de perguntas e respostas que eu já li, né? E tá lá naquele livro dele sobre... que, inclusive, a Auster postou, né? Um livro dele sobre vontade de sentido, né? Ou a falta de sentido, né? É um dos livros que tem uma conferência transcrita do Viktor Frankl e também está aqui incluso no final do apêndice para quem não leu, tá bom? Então podem pegar na íntegra o apêndice. Nesse livro aqui vocês vão ver o Viktor Frankl falando, entendeu? Não é só os especialistas, não. Tem uns 4 especialistas aqui, da quais um deles eu conheço, que é o Luiz Henrique Carmelo, né? Que organizou tudo isso. Então, ótima leitura, pessoal. Ótima leitura mesmo. E no final, reitero, vocês vão ver as próprias palavras do Viktor Frankl numa conferência que ele deu. E aí, os seus alunos transcreveram, né? Essa conferência que ele deu publicamente, né? A partir da página 83, já acabou na página 83, vocês vão ver as palavras do Viktor Frankl, tá? O próprio Viktor Frankl, né, em cores aqui, ó, falando sobre, né, o que é o sentido da vida, né? Perdão, a partir do 121, né, página 121. Né? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente logo abaixo o que achou. Grande abraço.